Você investe? Você sabe como funciona a renda fixa? E o que é a Bolsa de Valores? Hoje vamos simplificar o que são essas coisas, que às vezes parecem estar em outra língua, e mostrar a importância e a necessidade de se investir. Então fica até o final do vídeo, que eu espero que essas coisas fiquem mais claras para você. Vamos começar pela Bolsa de Valores. E a melhor definição que eu já encontrei é que a Bolsa de Valores é a terceirização de empreender. Mesmo assim parece meio complicado, vamos simplificar. Vamos começar por o que é terceirização. Terceirizar é contratar alguém mais especializado para realizar um trabalho ou serviço para você. Quando você terceiriza as coisas, isso tem algumas vantagens ou desvantagens. Você pode ganhar tempo e muitas vezes qualidade, pois a pessoa que está executando o serviço, ela tem know-how naquilo. E óbvio que você não vai estar perdendo seu tempo para fazer. Mas também isso pode custar caro. Então vale colocar na balança o quanto você economizaria, o quanto tempo você perderia e qual qualidade você entregaria fazendo você mesmo. Se quiser, você pode usar a fórmula que é o tempo que você gastaria para executar, vezes o valor que você poderia estar ganhando nessa hora, comparado com o valor do serviço e a qualidade de quem estará executando para você. Mas cada realidade é individual. Então, se você está 100% querendo economizar, faça você mesmo, independente da qualidade do tempo que você irá perder. Mas é claro, se você também quer descansar e tem para poder pagar, pague e descanse enquanto a outra pessoa faz o serviço para você. Mas é claro, desvirtuamos um pouco mais para deixar claro o que é terceirizar. Mas voltando para o assunto principal, vamos lá, o que é empreender? Empreender é ter a própria empresa, é ter seu próprio negócio. Mas então vamos voltar para a definição que eu tinha dado da bolsa, onde nós estamos terceirizando o empreender. Então sim, investir na bolsa, você vai estar comprando parte de empresas e deixando a parte difícil de administrá-las e cuidar delas para pessoas especializadas nisso que estão dentro das empresas. Então sim, você pode ser dono de pequenas partes de gigantes como Apple, Google, Amazon, Itaú, Vale do Rio Doce, Petrobras. Todas elas estão listadas em bolsa e você pode obter um pedacinho delas. Não ficou claro? Imagina que você está indo numa feira e os produtos oferecidos pelo feirante, em vez de tomates e cebolas, são pedaços de Banco do Brasil, Itaú, Vale, empresas de prestação de serviço como a Sanepar, que é de saneamento aqui no Paraná. Só na B3, que é a Bolsa Brasileira, existem mais de 400 empresas que você pode investir. Mas vamos lá, o que é a empresa ter capital aberto? A empresa ter capital aberto é justamente ser listada em bolsa. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas dividem partes da empresa em ações e colocam isso no mercado disponível para todos comprar ou vender. Para grandes mudanças na empresa, elas têm que avisar e muitas vezes abrir votações, e os acionistas podem votar e ajudar a tomar decisões na empresa, mas é claro que não é obrigatório. A empresa sempre precisa estar abrindo fatos relevantes para dar explicações sobre mudanças dentro da empresa ou notícias novas, e trimestralmente elas precisam fazer a demonstração financeira publicamente, repassando todo o balanço financeiro, onde nós vemos ativos, passivos, lucro, prejuízo, entre outros muitos dados financeiros. Pois se ela está aberta em bolsa, ela precisa ser muito transparente com os acionistas e pessoas do mercado, além de inúmeras regulamentações e auditorias que ela precisa passar. Um exemplo é que as pessoas internas da empresa, existem períodos que elas não podem comprar ou vender ações, pois elas podem estar com informação privilegiada. Eu já trabalhei em empresa que era listada em bolsa, o RH nos avisava qual era o período que nós não poderíamos comprar e vender ações. Então sim, eu trabalhava numa empresa que eu também era um pouco dono dela. Mas aí você me pergunta, Rafael, quanto vale a ação de uma determinada empresa? Meus caros, é basicamente oferta e demanda. Então quanto mais oferta você tem, se a demanda não acompanha, o preço cai. Se a demanda aumenta e a oferta não, o preço sobe. Não ficou muito claro? Eu vou te explicar. Um exemplo prático e atual, que infelizmente ocorre por causa da guerra no Oriente Médio. Com a possibilidade do Irã fechar o Estreito de Hormuz, que é uma importante passagem para a exportação de petróleo e outros produtos na região, e como sabemos o Oriente Médio tem muito petróleo, essa possibilidade já fez com que refletisse no preço do petróleo, fazendo ele subir, e consequentemente todas as empresas ligadas a petróleo também subiram seus valores, porque as pessoas entendem que se o petróleo sobe, os lucros dessas empresas sobem, e automaticamente as pessoas têm mais interesse, aquelas empresas são mais atrativas, pois possivelmente os resultados delas virão melhor no próximo trimestre. Ou seja, a oferta de venda diminui e existe maior demanda de compra. Logo, o preço sobe. Mas o inverso também acontece. O Brasil, por exemplo, tem o seu principal cliente do ferro, da Vale, a China. A China vem enfrentando problemas no setor imobiliário há muito tempo. E cada vez que sai alguma notícia nova ou informações, um momento na crise e a necessidade de novos estímulos do governo, o preço do ferro normalmente cai.
fazendo com que as empresas ligadas ao ferro também caiam. Exemplos de Vale, Gerdau, CSN. Neste caso a oferta se manteve, mas a demanda caiu. Logo, o preço vai cair também. São mais pessoas querendo vender do que comprar. Mas, Rafael, como é que a oferta aumenta nesse caso? Como é que nós temos mais ações daquela empresa para poder comprar? Uma empresa ela pode abrir mão de mais partes daquela empresa. A empresa não precisa colocar 100% dela em bolsa. Ela pode ter colocado 5%. E depois ela quer colocar mais 5%, captando mais dinheiro para a empresa para poder investir. O dinheiro colocado em bolsa que as pessoas vão comprar vai direto para a empresa vai poder trabalhar com aquele dinheiro, fazendo aquela empresa crescer mais, colocando 5% a mais dentro do mercado. Ou seja, a oferta subiu. Isso pode fazer com que o preço caia. As empresas também podem recomprar as ações, fazendo com que ela valorize, porque a oferta vai diminuir e a demanda aumentar teoricamente. Mas isso são alguns jogos que existem dentro da bolsa. Mas sobre oferta e demanda, podemos fazer um vídeo apenas sobre isso, pois o assunto é bem interessante. Aí você me pergunta, e como é que eu posso ganhar dinheiro com a bolsa? Existem várias maneiras de como ganhar dinheiro na bolsa. Algumas delas eu não quero mencionar, pois são assuntos um pouco mais delicados, mais complexos, e não é a ideia do vídeo. Pode ser feito aluguéis de ações, podem ser feitos opções de ações, mas são assuntos complexos para um vídeo mais para frente, quando a gente possa abordar um pouco mais especificamente cada coisa. Mas as duas principais maneiras são através dos dividendos e da valorização da ação. A valorização da ação, por exemplo, nós temos uma ação que vale em R$10 e nós compramos. Dali a algum tempo, ela vale R$12. Se nós vendemos ela, nós fizemos 20% de lucro, pois compramos a 10 e vendemos a 12. Os dividendos são parte do lucro da empresa que a empresa compartilha com os acionistas. Por exemplo, a Petrobras, que é muito famosa pelos dividendos. Normalmente são contabilizados pelo Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? É a soma dos dividendos durante o último ano, divididos pelo preço atual da ação. No caso, a Petrobras chegou a 17% de dividendos no último ano. Ficou meio complicado como é feita a conta de Dividend Yield? Eu vou te explicar melhor. E vamos trabalhar com números um pouco mais arredondados para facilitar as contas. Se nós temos uma ação que vale em R$10 e durante o último ano ela distribuiu R$1,50 em dividendos, nós temos que R$1,50 sobre R$10 são 15% de dividendos durante o ano, ou seja, o que dividend yield é de 15%. Se essa mesma ação sofre uma valorização e passa a ser R$12, nós temos que refazer o cálculo do dividend yield, ou seja, agora é R$1,50 sobre 12. Neste caso, a ação teve um dividend yield que diminuiu para 12,5%. Estou falando bastante das ações, mas um dos ativos que é o queridinho dos brasileiros são os FIIs, os fundos de investimento imobiliário. Tanto imobiliário quanto os FIIs agro, que são os fundos de investimento de agronegócio. Mas e como funciona? São fundos que são donos e têm um portfólio de shoppings, galpões logísticos, condomínios comerciais, que sim, você pode comprar uma cota e você também vai ter uma partezinha desses imóveis e você vai ser dono deles. E mensalmente os fundos imobiliários distribuem dividendos, ou seja, você vai estar recebendo o aluguel desses imóveis que você também é dono. Então sim, você está terceirizando comprar imóveis. E a parte mais interessante é que normalmente o aluguel que você vai estar recebendo, o dividend yield dele é muito maior do que um aluguel que você tem num apartamento, por exemplo, residencial que você tem e aluga, que chega ali a 0,7%, 0,8% do valor do imóvel. Nos fundos imobiliários você tem até alguns que chegam a 1,5% ao mês, pois os imóveis que estão nesse portfólio são imóveis muito valorizados. E são imóveis que nós, normais, dificilmente vamos ter e poder comprar diretamente. Quantos de nós tem dinheiro para comprar um shopping, não é mesmo? E o mais importante, diversificar em vários imóveis, que se ele ficar vago, nós não vamos sentir tanto na nossa pele. Mas se você tem apenas um imóvel e o inquilino sai, o rombo pode ser grande. Nesse caso, nós podemos diversificar, diminuindo muito o nosso risco. E agora eu quero mostrar um pouco já da mágica que é o juros composto, junto com outro aliado nosso que é o longo prazo. Vamos voltar para uma nova ação, exemplo, onde ela vale R$10 e tem um dividend yield de 12%, ou seja, ela distribui R$1,20 todo ano. Dois exemplos de empresas que fazem isso é a CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais, e a nossa famosa Petrobras. Ambas estão com um dividend yield acima de 12% hoje. Se você sempre reinvestir o valor daquela ação fictícia que nós criamos, em 8 anos você vai conseguir comprar uma nova. Aí você fala, mas nossa, Rafael, só em 8 anos eu vou conseguir? Eu falo, calma, pois o longo prazo é nosso aliado. Em 10 anos nós vamos ter apenas 2 ações, mas em 20 anos nós já teremos 6 ações. Ou seja, enquanto nos primeiros 10 anos nós apenas conseguimos comprar uma, nos próximos 10 anos nós já conseguimos comprar mais 4.
obtendo 6 no total. Com 30 anos, aquela única ação já viraram 20 ações, ou seja, você conseguiu multiplicar o seu capital em 20 vezes. Mas esse é apenas um exemplo simples. Mais pra frente no vídeo eu vou te mostrar graficamente a magia do juro composto e do crescimento exponencial. Mas vamos sair um pouco de bolsa e vamos para a renda fixa, pois muitas pessoas não têm estômago para a instabilidade do valor de uma ação, que pode oscilar às vezes 3, 4, 5% em apenas um dia. E muitos não conseguem sustentar essa volatilidade. A renda fixa é muito mais estável e muito mais segura, mas também traz ganhos menores. Na renda fixa, você empresta o seu dinheiro para empresas como bancos ou até mesmo para o governo, e essas instituições estarão pagando juros para você. E aí nós vamos começar com as sopas de letrinhas. Por exemplo, o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Eles são normalmente oferecidos pelos bancos, onde você vai estar emprestando dinheiro para eles e eles vão estar retornando de alguma forma para você. Nesses investimentos, normalmente nós temos algumas formas. Nós podemos ter o modelo pré-fixado, que por exemplo, você vai ver que é um CDB de 15% ao ano, ou seja, no final você vai obter 15% em cima daquilo que você emprestou. Então se você emprestou R$1.000 ao fim daquele período, e vamos supor que foi um CDB de um ano, que você emprestou R$1.000 a 15%, ao fim dele você vai receber R$1.150. Você pode ter os pós-fixados, que estão atrelados normalmente à Selic e ao CDI, pois o CDI é um pouco abaixo da Selic, mas não vamos entrar no detalhe, que é quando nós vemos lá um investimento que rende 100% do CDI, 130% do CDI. Claro que normalmente os CDBs a mais longo prazo você consegue taxas melhores. Ou seja, no pós-fixado, se hoje a Selic está a 14%, está rendendo em relação àqueles 14%, vezes obviamente a porcentagem do CDI. Mas no meio do caminho a Selic subiu, você vai receber mais. Se a Selic baixar, você vai receber um pouco menos também, pois ele está atrelado à Selic. E você também pode fazer esses investimentos com base na inflação, que é com base no índice do IPCA, ou seja, IPCA mais 5, IPCA mais 7%, ou seja, ele vai te retornar em cima da inflação daquele mês, daquele ano, mais a porcentagem que estava naquele título. Você pode pegar também LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que até então são isentos de imposto de renda, mas o nosso queridíssimo governo está querendo começar a taxar também. Até porque quem é que consegue escapar do taxade? Esses investimentos sempre foram isentos, pois estão fomentando o negócio imobiliário e o negócio do agronegócio brasileiro, que são duas das fontes muito importantes que movimentam o nosso país. Por último e não menos importante, eu trouxe o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a possibilidade de você emprestar dinheiro para o governo, que é o investimento teoricamente mais seguro que nós podemos fazer, pois para o governo não pagar é porque o Brasil quebrou e nós não temos mais para onde ir, então é melhor a gente se preocupar com comida do que com investimento, pois você só vai deixar de receber se o nosso país deixar de existir. E aí nós temos diversos tipos de Tesouro Direto, desde o Tesouro Selic, que você pode ter a liquidez diária, quanto, por exemplo, hoje existe o Renda Mais Tesouro 2065, que você começa a receber em 2084 ou 85, um valor em cima daquilo que você investiu. Atualmente nós temos taxas muito boas de IPCA mais 7, IPCA mais 7,5% no Tesouro Selic, por causa que nós estamos com a inflação descontrolada e com os juros altos. De volta, não existe o melhor investimento. Existem perfis de investimento, então a renda variável são para perfis mais enrustidos, que buscam maiores ganhos, mas também sabem que podem ter maiores perdas. A renda fixa é aquilo mais seguro, que você consegue prever o quanto você vai receber, mas eu acredito que a diversificação é o principal ponto. Investimento no exterior, empresas do exterior, em dólar, investir em outros países, investir em renda fixa, seja pré-fixado, pós-fixado ou protegido pela inflação. Investir, mesmo que seja no Brasil, em setores mais perenes como distribuição de água e energia ou os grandes bancos, por exemplo. Isso sempre vai trazer um pouco mais de segurança, pois às vezes um tipo de ativo não está saindo tão bem, mas o outro pode estar saindo, e depois um outro, mas a gente sempre consegue ir subindo junto. Mas diversificação e estratégias de investimento fica para um próximo vídeo. E agora vamos lá, a importância que nós temos de investir e a diferença que isso pode fazer para o nosso futuro. Eu vou fazer algumas simulações com base em renda fixa, pois é mais fácil de calcular, para te mostrar o quanto você pode estar deixando de ter no futuro por não fazer isso agora. Imagine que você consegue juntar R$100 todo mês para poder investir, todos os meses. E vou mostrar o resultado que nós temos em 10, 20, 30 e 40 anos, com investimentos de 10, 12,5% e 15% ao ano, para poder compararmos. E também corrigido com uma inflação de mais ou menos 6% ao ano. Lembrando que inflação é a nossa perda do poder de compra, que acontece naturalmente, ou seja, R$1 de hoje não é R$1 daqui 1 ano, daqui 2 anos. Aquilo que hoje nós pagamos R$1, daqui 1, 2 anos vai estar R$1,20, R$1,10, ou seja, então é a nossa desvalorização da moeda. E vamos lá, investimentos não são apostas ou cassinos, são investimentos que vão garantir o nosso futuro. Se você tem problemas com isso ou conhece quem tenha, já temos vídeo no canal falando sobre o assunto também. Mas vamos lá para o que interessa. Vamos lá, como você pode ver nesse gráfico aqui,
em 10 anos nós teríamos aplicado R$ 12.000. O valor corrigido pela inflação é de R$ 16.500 e você já consegue ver a diferença que causa apenas 2,5% ou 5% a mais nos rendimentos, pois em investimentos em 10% ao ano nós teríamos aproximadamente R$ 20.500, a 12,5% R$ 23.700 e a 15% R$ 27.500. Já deu uma diferença boa, né? Mas calma, quando passamos para 20 anos, nós investimos R$ 24.000, o valor corrigido pela inflação chega a R$ 46.400, os investimentos a 10%, 12,5% e 15% chegam respectivamente a R$ 75.900, R$ 105.800 e R$ 149.600. Como podemos ver, a diferença ao longo do tempo fica cada vez mais gritante. Em 30 anos, investimos R$ 36.000, que corrigidos pela inflação correspondem a R$ 100.000, mas que em 10%, 12,5% e 15%, respectivamente, alcançaríamos R$ 226.000, R$ 390.000 e R$ 691.000. Já é um belo dinheiro, né? E eu sei que 30 anos parece muito. E agora vamos falar de 40 anos. Eu sei que muitos podem não ter 40 anos para poder investir antes de se aposentar. Mas estou trazendo aqui para vocês para nós entendermos um pouco mais o poder do crescimento exponencial. Com 40 anos, nós investimos R$ 48.000, que corrigidos pela inflação equivalem a R$ 200.000, que a 10% nós chegamos a R$ 632.000, que a 12,5% nós chegamos a R$ 1.380.000 e que a 15% nós chegamos a R$ 3.100.000. Então sim, você não está entendendo errado. R$ 48.000 investidos, rendendo todos esses 40 anos a 15% ao ano. Ao fim desses 40 anos, nós teríamos R$ 3.100.000. É um absurdo o que R$ 100 por mês podem fazer no longo prazo, não é mesmo? Mas vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar aos 30 anos de investimento, que é o que muitos contribuem para a Previdência, que a 12,5% ao ano, nós teríamos R$ 390.000. Se colocarmos no rendimento de 1% ao mês e tirar tudo isso que rendeu, nós teríamos R$ 3.900 por mês para poder sobreviver, certo? Nós teríamos que contribuir com aproximadamente 14% do valor, ou seja, R$ 546 por mês. Grande diferença em relação aos mesmos R$ 100 que você precisaria investir, não é mesmo? Custa caro deixar o governo investir por nós, não é mesmo? E agora, para os mesmos rendimentos de 10, 12,5% e 15%, nós vamos ver se nós tivéssemos investido esses mesmos R$ 546 todo mês. Pasmem, esse é o resultado. Aos mesmos 12,5% nós teríamos mais de R$ 2.133.000 acumulados. O que é 1% ao mês, teríamos pelo menos R$ 21.300 todo mês para poder utilizar. Comparando com os R$ 3.900 que o INSS iria pagar para nós, eu acho que deu uma boa diferença, não deu? Deu pelo menos 6 vezes de diferença. E que com os 15% ao ano nós estaríamos chegando a quase R$ 3.800.000. Que diferença, não é mesmo? Mas vamos voltar para o primeiro exemplo, dos R$ 100 por mês. Cada um investe o quanto pode. Eu espero que eu tenha demonstrado para vocês a diferença que isso pode fazer no longo prazo. Mas se você acha que R$ 100 é muito, dá uma olhada no canal, pois nós já temos vídeos falando sobre como sair das dívidas e economizar um pouco de dinheiro, criando primeiro uma reserva de emergência. Mas vamos lá, salvar um dinheiro é sobre cuidar e se preocupar com nós mesmos no futuro. E quanto antes começar, melhor. Quando é que você vai começar a planejar melhor o seu futuro? Meus amigos, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui, deixa teu like, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa ver esse tipo de conteúdo e começar a investir já. Eu tenho certeza que se ele começar a investir hoje, no futuro ele vai te agradecer e vai lembrar de você. E você, já investe em algo? Se sim, comenta aqui nos comentários. Se não, talvez esteja na hora de começar, não é mesmo? Nós temos fundos imobiliários de 7, 8, 9, 10 reais. Então não tem desculpa para não começar. Mas meus amigos, nos adaptamos, pois sempre vivemos entre ideias e realidades. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.